Queridos e amados, muito boa noite. Quero começar lendo um versículo com vocês, uma breve meditação, mas creio eu, muito importante para a época que nós estamos vivendo. Um versículo muito antigo, escrito pelo apóstolo João, disse: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Pode aumentar um pouquinho, por favor? Este versículo, meus amados e queridos irmãos, obrigado. Apesar dos seus 2000 anos, ainda é verdadeiro, especialmente para o momento que nós vivemos agora, que é um mundo pós-cristão. Eu não sei se todos vocês são cristãos aqui, mas nós vivemos em um mundo que a partir de agora será conhecido como um mundo pós-cristão. E essa é a realidade que nós vivemos. Na França, nesses dias, o Natal foi cancelado. As comemorações de Natal e Ano Novo não acontecerão na França, um país berço do cristianismo. E esses movimentos que têm acontecido na sociedade, no mundo, eles demoram para chegar no Brasil. O naturalismo, a partir do século XIX, ele começa então a se espalhar em toda a Europa. E hoje a Europa está mergulhada no que nós chamamos de ateísmo, naturalismo. As pessoas querem viver vidas muito boas, mas sem Deus. E essa é a essência da realidade que nós vivemos de um mundo pós-cristão. Nós queremos desenvolvimento, tecnologia, mas nós não queremos que Deus interfira em nossas vidas. E essa é a realidade que nós vivemos. Talvez, se fôssemos pensar melhor, Deus, ele veio, ele poderia falar: quer saber? Eu não vou, eu não quero, mas ele quis. O Verbo estava no mundo e essa é a grande realidade que nós temos. Ele não ficou distante. O nosso Deus não é deísta, olhando de longe o que estava acontecendo. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele. Ele conhece esse mundo porque o criou, mas o mundo não o conheceu. E essa é a realidade que nós temos. O mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Deus não abandonou o projeto, ele veio mesmo assim. Ele desceu não como um turista, não como general, não como o CEO do universo, proprietário de todas as coisas. Ele veio como uma criança. E João, quando ele escreve isso, essas palavras, os seus não o receberam, é algo muito perturbador. Deve ser, porque ele veio para o que era dele. Ele não é um usurpador, ele não é alguém que veio se intrometendo nos nossos assuntos e na nossa vida. Ele nos criou. E cada fôlego de vida, cada respiração que nós temos, é por meio dele. Ele veio para o que era dele, é o que a Bíblia diz. Para a criação que ele fez, para o povo que ele escolheu, para a humanidade que ele criou e ama, e não o receberam. E não o receberam. Isso não é um versículo antigo, isso é a radiografia do nosso tempo. Nesse ano, como eu disse, canceladas apresentações de Natal totalmente. Outros países têm sido alvos de ataques simplesmente por comemorar o Natal. Agora, a estação do Natal, não é à toa que fazem isso.
Eu vou brincar aqui no inglês. Nós temos the season, que é o momento, and the reason, que é a razão. E o Natal, ele é muito bonito, mas ele traz uma razão. E qual é essa razão? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo estava no mundo. Isso é tremendo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus amados, neste ano, essas atividades canceladas não foi por falta de luzes, não foi por falta de dinheiro, mas porque o nome de Jesus, o símbolo e a mensagem do Natal estão se tornando cada vez mais incômodo para as pessoas. E chegará o momento, se Deus não mudar o curso e não nos trouxer o avivamento que aguardamos, em poucos anos, nós vamos viver isso no Brasil. Essa realidade sempre aconteceu. É a história do mundo, não é a primeira vez. É 1 João acontecendo outra vez. O mundo ainda existe por meio dele, mas prefere não o reconhecê-lo. Ele ainda sustenta tudo, mas ainda é mantido do lado de fora. E esse é o pecado crucial do ser humano, que é o pecado da impiedade. Nós falamos muito sobre a incredulidade, mas o pecado da impiedade é tão antigo quanto a incredulidade. E a impiedade diz: eu quero viver, mas sem Deus. Eu quero ter uma vida muito boa, eu posso até ser honesto, mas desde que Deus não me atrapalhe. Desde que Deus não faça parte dos meus planos. E pessoas ímpias não são necessariamente pessoas más. Pessoas ímpias necessariamente vivem longe e afastadas do Senhor. O mundo pertence a Ele, isso inclui nós. O problema, meus amados, nunca foi a decoração, é a presença. Porque se Jesus faz parte da nossa vida, Ele transforma a nossa vida, Ele muda a nossa vida. Não há como ter Jesus na sua vida como seu Salvador e dizer: a minha vida continua a mesma. Jesus tem esse poder transformador. Porque o versículo 12 diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É um poder. Nós somos feitos filhos de Deus. Nós temos este poder. Não podemos dizer: eu creio em Jesus e minha vida é a mesma. E a minha vida ainda está longe de Deus. Se Jesus entra, Ele traz essa mudança. Deus sabia disso. O homem precisa do Filho, de Jesus. Por isso Ele não nos enviou um manual. Ele não nos deu uma ideologia para seguir. Ele não atualizou o sistema. Se o problema do mundo fosse técnico, ele teria enviado uma ferramenta. Se fosse intelectual, se fosse conhecimento, um professor. Se fosse político, um governante ou um gestor. Mas o problema do homem é o seu coração. É o coração. E por isso Ele enviou um filho. A estação ou a época é o Natal, mas a razão é a cruz. A madeira do berço, da manjedoura de Jesus, aponta para a madeira da cruz. O Natal não é uma visita. O Natal é a chegada do Rei, daquele que é todo-poderoso, mas na forma de uma criança, assumindo um corpo para carregar a nossa culpa. Aquilo que nós jamais conseguiríamos, Ele assumiu em nosso lugar. E Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez humano para assumir os meus pecados na cruz. E Ele entregou a sua vida. Não são as boas obras, não é tentar de novo, não é fazer melhor, é crer em Cristo como seu Salvador.
Cristo veio como um novo Adão. Adão pecou, justamente porque queria viver sem Deus. Jesus falou: eu vim para cá para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Pai. Jesus obedeceu onde falhamos. Lembra todas as vezes? Não, não lembramos todas as vezes que falhamos, mas Deus conhece cada uma delas. Por isso Cristo haveria de assumir o nosso lugar. Jesus obedeceu onde nós falhamos. Conhece as tentações que enfrentamos, uma a uma, cada uma delas. Jesus resistiu onde caímos. E Jesus viveu a vida que não conseguiríamos viver. Na cruz, ele não apenas morreu por nós, ele morreu como nós. Ele se fez carne e habitou entre nós. E quando ele ressuscitou, porque a morte não o conteve, inaugurou algo que nenhum sistema promete, uma nova humanidade. É necessário nascer de novo. Eu me lembro, quando eu tinha 13 anos de idade, e eu fiz as contas, com 13 anos, eu fiz as contas. Viver. Conclusão: não vale a pena. Minha conclusão com 13 anos de idade: não vale a pena. Eu não gosto de viver. Eu não quero viver. 13 anos. E com 15 anos, já pronto para assumir a minha carreira de cientista, eu sou cientista até hoje, né? E gosto demais. Alguém falou assim: você já leu a Bíblia? Falei: não, nem quero. Como você fala mal da Bíblia se você nunca leu? Me pegou aquilo. Falei: como que pode? Realmente, eu nunca li. Como que eu falo tão mal, né? E aí, eu fui desafiado a ler esse livro. O mesmo evangelho que eu trago para vocês aqui hoje. E aí, foi incrível. Eu lá com meus 15, 16 anos, comecei a ler um livro que eu nunca havia lido. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu falei: uau, esse capítulo 1. Capítulo 2, casamento de Caná na Galileia. Jesus aqui transforma água em vinho. Eu falei: opa, olha que é bom isso, né? Olha o que aconteceu aqui, né? Água em vinho. Tá bom. Tá. Gostei. Capítulo 3. Nicodemos visita Jesus. E Nicodemos perguntou no versículo 4: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: verdade, verdade, lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: você precisa nascer de novo. E eu falei: uau, gente do céu, o mundo parou. Parou por quê? Porque eu falei: essa é a primeira pessoa que não quer consertar a minha vida. É a primeira pessoa que não quer remendar a minha vida. Ele não quer dar um jeitinho na minha vida. Ele não quer melhorar a minha vida. Ele não é um sistema, ele quer me dar um coração novo. Eu sabia que eu não tinha conserto com 15 anos. Sabia, não dá para consertar. E ele falou: não vou consertá-lo. Eu vou fazer você de novo, você vai nascer de novo. E eu falei: Senhor, eu quero. O que eu fiz? Continuei lendo, 21 capítulos. E eu fui lendo capítulo 4, capítulo 5. Quando chegou no verso 21, capítulo 21, eu vi Jesus na cruz. Mas eu vi os meus pecados na cruz. Todos eles.
estavam cravados na cruz. Eu tive a certeza de que aquele homem que estava morrendo era Deus em carne no meu lugar. Só que eu nunca havia sido cristão. Eu já nasci meio pós-cristão, assim. Eu nunca tinha sido cristão. Eu me tornei cristão ali. Eu nunca tinha frequentado a igreja, por exemplo. E eu falei assim para Jesus, naquele dia que eu criei, falei: Senhor, eu não sei muita coisa, mas eu posso te dizer uma coisa. Eu creio. E na medida que isso é verdade, você pode contar comigo, porque eu quero ficar perto de você. Eu quero passar o resto da minha vida perto de você. E nesses tantos anos, eu tenho desfrutado dessa alegria, da presença do Senhor, habitando entre nós. Eu posso falar que aqui o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, porque eu vi a sua glória. E nós podemos ver a sua glória e vimos a sua glória. O cristianismo não é vir fazer aquilo. O cristianismo é ver. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Isso tem transformado a vida de muitas pessoas e transformou a minha. Meus amados, a Bíblia não é um manual de como subir até Deus, é a história do Deus que desce e que vem atrás de nós. Eu não sei como você tem encarado isso, mas eu sou muito grato por isso. Eu não entendo porque ele veio, porque ele se importou comigo, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós podemos ter esta vida, do Éden ao Calvário, da manjedoura ao túmulo vazio. Redenção é substituição, é a ceia sussurrando através dos séculos por vocês. E aqui está a pergunta que o Natal ainda faz, mesmo quando tentam silenciá-lo. Ele veio para o que era seu, e nós vamos recebê-lo? Porque ele não oferece atalhos, ele oferece a si mesmo. E se você ouvir com atenção, atrás de todo esse caos que o mundo passa, há o eco dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é Jesus. Que você não seja apenas alguém que vive num mundo sustentado por Cristo, mas alguém que o recebe. E que você seja igual os pastores, as pessoas mais simples da época, que receberam Jesus e a notícia da salvação com toda alegria. Então, nesse Natal, não tema, porque hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esta mensagem não pode ser silenciada e nós louvamos o Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos em saber que o Senhor aprouve vir até nós, pecadores, para nos salvar. O Filho de Deus, Jesus Cristo, nasceu na manjedoura para assumir o nosso lugar na cruz do Calvário. Este bendito Evangelho, a qual o Natal dá início e aponta. Assim, ó Deus, que nenhum de nós aqui possa rejeitá-lo. Que cada um de nós venha, ó Deus, a se alegrar nesta boa notícia que é o Evangelho, a salvação dos nossos pecados, a tua graça manifesta em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Natal. Queremos celebrá-lo com alegria no nosso coração, nos exultando, ó Deus, pela salvação que o Senhor nos concede.
E assim te louvamos, em nome de Jesus. Amém.